Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá, olha só. Então, olha só, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje um vídeo de leitura. A parte 2 de como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é incrível. Para mim é o melhor do ramo. Não que eu tenha lido já muitos desse ramo, mas ele é muito completo, com muito conteúdo. Então vamos para o vídeo nessa parte 2? Foi! Princípio de número 1. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Então Dale Carnegie ele dá o exemplo do cachorro. O cachorro, quando você vê ele, ele já te oferece amor. Parece que ele já está interessado na sua amizade, já está interessado na relação. Então, nesse sentido, seja como o cachorro. Tem um interesse genuíno, interesse como uma criança que tem interesse no outro, ou como um cachorro que se alegra com a presença do outro. E ele também dá outro exemplo, falando do ex-presidente americano, um dos ex-presidentes americanos, chamado, salvo a pronúncia errada aqui, Theodore Roosevelt. Um cara muito reconhecido. Eu sei que tem vários livros que falam sobre o carisma dele, a liderança dele. Eu quero ler mais livros, quero ler livros sobre ele, até hoje não li nenhum. Tenho certeza que ele é um homem que tem muito a nos ensinar. Então, princípio 1, desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Assim como o cachorro, que ele dá o exemplo, assim como o ex-presidente e como vários outros exemplos que ele coloca no livro. Princípio número 2, sorria. Ele diz que as pessoas que se divertem naquilo que fazem, ele traz algumas pesquisas, já falei isso, mas ele tem muitas experiências no livro. Esse é o ponto fora da curva desse livro, é que é muita experiência vivida, muitas vivências. Ele traz um estudo dizendo, com comentários e com estatísticas, como as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que se divertem naquilo que fazem. Então sorria. O seu sorriso, ele fala muito mais do que as suas palavras. Princípio 2, sorria. Princípio número 3, as pessoas consideram o próprio nome o som mais agradável de ouvir. Aí no livro ele traz o exemplo do Napoleão III, que é sobrinho do grande Napoleão. E ele diz que ele tinha uma mania, uma técnica de quando perguntava o nome das pessoas, ele pedia para repetir e às vezes pedia até para soletrar, para ele lembrar mesmo o nome de cada pessoa, porque ele entendia que as pessoas amam ouvir o próprio nome. E se você quer fazer amigos e influenciar pessoas, você precisa saber o nome das pessoas, porque é o som que elas mais gostam de ouvir. Princípio número 4, encoraje os outros a falar de si mesmo e seja um bom ouvinte. Então, encoraje os outros a falar de si mesmo e seja um bom ouvinte. Ele fala de um jornalista chamado Isaac Marcusson, um jornalista que entrevistou muitas pessoas, e ele diz que a virtude mais rara de se encontrar são pessoas que escutam as outras, que prestam atenção nas outras. E ele viu muitas celebridades, muitas pessoas famosas, muitas pessoas de grande sucesso perdendo grandes oportunidades porque elas não ouviam, não se atentavam naquilo. Então, seja um bom ouvinte e esteja interessado, encoraje os outros a falarem deles mesmos. Princípio número 5. Fale de coisas que interessam ao outro. Fale do interesse do outro. Você vai conversar com alguém, fale do que o outro gosta. Então ele traz o exemplo do ex-presidente de novo, do Roosevelt. Ele fala que esse presidente, quando ele ia encontrar alguém, tinha alguma coisa na agenda de encontrar uma pessoa importante, ele passava a noite inteira lendo o que a pessoa gostava.
Ele lia a noite inteira sobre o que a pessoa gostava, somente para quando encontrar a pessoa, ele falar daquilo que a pessoa gostava. Por isso ele tinha tanto sucesso em seu carisma. Então fale sobre o que o outro gosta. Pergunte o que o outro gosta e entre no assunto do que o outro gosta. Ele também dá um outro exemplo muito legal de um rapaz que ele tinha uma empresa, ele tinha uma fábrica de pães, de fazer pão, e ele queria um cliente X, um cliente ali que estava na mira dele. Só que ele falava dos pães e não conseguia vender. No livro ele escreve que passou 4 anos tentando ganhar um cliente potencial, um cliente que ia fazer muito bem para a fábrica de pães dele, mas ele não consegue convencer esse cliente. Até que certa vez ele começa a mudar a sua estratégia, ele começa a mudar o jeito de fazer. Então ele descobre que esse cliente em potencial é apaixonado pela sociedade que ele tem. Uma sociedade que ele tem, uma assembleia, enfim, ele descobre que essa é a paixão dele. Aí ele muda, ele fala assim, quer saber? Eu vou falar com esse cliente em potencial sobre o que ele gosta. E ele descobriu que quando chegou no rapaz e não falou de pão, eu imagino que o cliente em potencial já deve ter ficado assustado, mas começou a falar da sociedade, começou a falar do que o outro gosta. E a conversa durou horas, a conversa foi incrível. E ele fechou a conversa sem falar de pão. Resultado, lá na frente, eles criando um elo, o cliente se interessou pelo pão. Foi uma história de sucesso. Teve sucesso na sua finalidade. Então fale sobre coisas que interessam ao outro. Fale sobre coisas que interessam ao outro. Princípio número 6. Faça o outro se sentir importante e seja sincero. Não adianta querer fazer o outro se sentir importante, mas também não ser sincero. Você precisa ser sincero em algum detalhe que você viu que é uma qualidade da pessoa e que você pode fazer ela se sentir importante. Então ele dá um exemplo muito legal de um dono de uma empresa no qual ele tinha uma mulher que parecia que era assim muito chegada com a empresa, que parecia que era muito fiel à empresa. Mas, certa vez, essa mulher pede demissão. Aí o chefe fica assim, sem entender nada. Fala, nossa, mas eu achei que ela era tão chegada e de repente ela pede demissão. Então ele propõe algo no fundo do coração. Ele fala assim, eu acho que eu não estou reconhecendo ela, não estou dando a ela a devida importância que ela tem. Eu acho que eu sinto que ela é importante, mas nunca expressei, nunca falei, nunca fui sincero a ponto de fazer ela se sentir importante. Então ele chama ela na frente de todos os funcionários e fala assim, tá vendo essa aqui? Ela é muito importante para essa empresa por conta disso. E ele reconhece ela na frente de todos. Ela se sente tão lisonjeada e, assim, imagino que ela se sentiu realizada. Mas o interessante é que, terminando isso, ele não chama ela para voltar, porque senão seria um interesse. Embora ele quisesse que ela ficasse, ele não terminou de elogiar e falou assim, olha, agora volta. Não. O que aconteceu quando terminou ali foi que ele falou para ela, agora eu gostaria muito que você jantasse conosco. Então ele chamou ela para jantar em casa. Então, tudo bem, ele queria que ela voltasse, ela sabia que ele queria que ela voltasse, mas ele queria demonstrar que ela era importante para ele. Ele queria que ela voltasse por conta que ela era importante para a empresa. Não somente por interesses financeiros, mas também porque ela realmente faz a coisa funcionar. Então, ele chama ela para almoçar com a família dele, eles passam aquele momento juntos e o resultado é que no final ela sente-se importante como ela de fato era e ela muda a decisão e volta a trabalhar com ele. O ponto é que reconheça em que as pessoas são importantes para você. Faça o outro se sentir importante naquilo que ele de fato é importante e seja sincero. Princípio 6, faça o outro se sentir importante. E olha que legal que ele escreveu, uma fala do Benjamin Disraeli, um comandante do Império Britânico. Ele fala assim, abre aspas,
Converse com as pessoas sobre elas mesmas e elas ouvirão durante horas. Converse com as pessoas sobre elas mesmas e elas ouvirão durante horas. Porque quando você conversa sobre aquilo que é importante pro outro, você mostra a importância que o outro tem. Você quer saber das necessidades do outro, dos sonhos do outro. Você está mostrando para ele, dessa maneira ou de outras maneiras mais sutis, o quanto a pessoa é importante. Então esses foram os 6 princípios. Eu vou repetir aqui para a gente não se esquecer. E também não se esqueça, leia o livro. Esse livro é fantástico, é um livro que você lê uma vez, você quer ler de novo, você está sempre lendo os princípios, é muito bom. Princípio número 1, desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Princípio número 2, sorria. Princípio número 3, as pessoas consideram o próprio nome o som mais gostoso de ouvir. Princípio número 4, seja um bom ouvinte, encoraje os outros a falar de si mesmo. Princípio número 5, fale sobre assuntos que interessam ao outro. Princípio número 6, faça o outro se sentir importante e seja sincero. Pessoal, essa foi a parte 2, ainda temos a parte 3 desse livro fantástico. Quando você lê ele, você vai ver o quanto de exemplo prático que tem. O quanto de vivência, a vida do Dale Carnegie está nesse livro aqui, ó. O livro resume a vida dele, parece que o propósito dele era ajudar pessoas a fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é muito bom. Eu espero que você esteja comigo também na parte 3 e principalmente que você leia outros livros e este livro, porque eu tenho certeza que isso te edifica muito. Tudo bem? Obrigado por você que ficou até o final. Curte o vídeo, comenta algum livro que você gostaria de uma resenha e compartilha com seus amigos para ver também. Se inscreve no canal. Esse foi o Irmão Mais Velho. Até a próxima.